A XP sabe que no day trade cada clique conta e que a rapidez pode ser algo determinante, e quando esse é o tema, somos referência em performance. Nosso servidor está a poucos metros do servidor da B3. É confiança e tecnologia de ponta, mesmo nos momentos de maior volatilidade. Somos a expertise certa que o seu talento merece. Se você é um trader que sabe a importância de cada milissegundo e que cada clique é essencial, chegou a hora de descobrir uma novidade, pois quem clica sabe. Conheça o Flash Click, ainda mais rapidez para a sua performance. Clique, entre na nossa lista e seja um dos primeiros a operar com essa novidade. Fala pessoal, diretamente aqui dos estúdios do Arena Trader XP, de dentro aqui da Expert, para falar um pouquinho como começar com estratégias automatizadas. Eu sou o Leandro Rosa, estou com uma galera aqui feríssima, aqui com o Bruno, da Trade2Go, Marcelão também tá por aqui, e comigo tá o Mauro aí pra gente massacrar esses caras de perguntas para ajudar vocês aí a entender como dar os primeiros passos e como escolher estratégias, enfim, bater esse papo aí. Beleza? Sejam bem-vindos, galera. Bora lá. Bora lá, bora lá. Então vamos direto ao ponto aqui. Vou começar com você, Brunão. Vamos nessa, Ross. A estratégia automatizada está ganhando bastante relevância e cada vez mais espaço no mundo, já está bem avançado. E no Brasil vem ganhando passos largos aí esse mercado. Então uma pessoa que quer começar, por onde ele começa, cara? Né? Vou lá, ligo meu robô e estou ganhando dinheiro. Como é que funciona? Fala um pouquinho para o pessoal. Opa, já vou soltar essa resposta. Hoje em dia está muito mais fácil do que era antes, né? A gente tem diversas plataformas que permitem que qualquer trader investidor tenha acesso a estratégias automatizadas de qualidade, porque isso é muito importante, né? Você escolher uma estratégia automatizada de qualidade. Então, hoje está muito mais simples, a gente vai falar um pouquinho disso aqui agora também nesse podcast. Boa. E aí, Marcelão? Bom, é fácil começar ou é difícil? Cara, é fácil, mas tem que entender o que tu procura. Procura criar ou procura somente usar? Então, existem os dois meios. Para o criador, para quem quer simplesmente um investidor que não quer ficar na frente da tela, ele simplesmente vai lá e compra uma. Mas não é difícil. Não é uma coisa difícil, não. Eu quero fazer dinheiro. É o que a maioria quer. A maioria quer. A maioria quer isso. É isso, apertar o botão, contratar e fazer dinheiro. Caixa eletrônico. Onde que eu vou lá, aperto, quero ver o dinheiro pingando no final da conta, quero pagar meu DARF ali, tá tudo certo. É isso, Marão? Eu acho que é. acho. Eu vou fazer uma pergunta. Eu vou dar um passo para trás agora, Ross, fazer uma pergunta para os dois aqui, para entender um pouquinho assim. Bruno e Marcelo. Vou começar pelo Bruno, que seja pelo Bruno, a gente faz sentido anti-horário aqui. 2 minutos. Quem é você? Quem se representa e como você começou com investimento automatizado? Ô, Maurão, vamos lá. Bom, eu tenho uma trajetória grande, antes mesmo do segmento financeiro, era do mercado automotivo e de tecnologia. Então, é uma trajetória que eu trago para o mundo financeiro. Eu tenho um background de programação e experiência cliente, experiência de usuário, né? Então, juntando esse background de programação com o mercado financeiro e experiência cliente, a gente criou as estratégias automatizadas simples em portfólios para que os clientes pudessem usar. Então, a Trade2Go, na verdade, a história do Trade2Go se confunde muito com a história do Bruno, né, que criou essas automações, né? E, poxa, por que eu criei essas automações, né? Eu sempre buscava maneiras de diversificar os investimentos em renda variável, sem ficar com aquele tempo todo grudado ali na tela. O mercado financeiro é encantador, os gráficos, olha as cores, etc. Mas, poxa, será que tem uma maneira mais eficiente de fazer isso? Então, foi justamente que eu imaginei, vamos colocar machine learning, algoritmos, inteligência artificial numa empresa que seja capaz de entregar esses produtos automatizados. Eu mesmo, só um parênteses, né? Eu usei muito disso antes de abrir a Trade2Go, eu usei por muitos anos e uso em conta real, né? Justamente algoritmos em diversos mercados para gerar uma renda extra, né? Então, inclusive teve uma época da minha vida que eu fiz um sabático e eu deixei robôs rodando enquanto a gente viajava, fazia um momento ali especial da nossa vida. Os robôs rodavam e permitiam, com as flutuações de mercado, que eu tivesse, de certa maneira, essa renda extra. Então, a Trade2Go, ela nasce de um sonho que eu tinha, e hoje a gente permite que outros clientes, investidores e traders possam ter acesso a essa automação. Olha, que eu gostei dessa ideia, hein, de ganhar dinheiro fazer dinheiro enquanto viaja. Não, olha isso, Ross. Fez Fez um ano ali no sabático, deixou o robô rodando e para ganhar dinheiro. Já ia gastando, né? Caía na conta, transferia. Isso é uma boa. E você, Marcelo? Cara, eu já foi mais traumática a história. A minha história foi traumática. Eu era inspetor de solda, trabalhava em obras pelo Brasil. De solda? Fazia ultrassom em solda.
Então, tudo que tu imaginar de viga que tem solda, eu fazia ultrassom para ver se não tinha algum problema lá dentro. Em 2017, ali, 18, começou a crise na área. Então, basicamente, ela quebrou. Era uma área que se remunerava muito bem, só que ela quebrou. E eu fiquei sem ter o que fazer. Bom brasileiro, vai no Google e procura como ganhar dinheiro sem fazer nada, sem sair de casa. Me pareceu o mundo do trade. Comecei a pesquisar, passei 2 anos estudando sobre isso, até que eu descobri, por coincidência, que dentro da minha família tinha um tesoureiro de uma instituição. E ele operava 5 bi lá dentro. Mas que beleza. Então, um cara gigante, e ele me apresentou o mundo de robôs. Eu, como a grande maioria, torci o olho ali e falei, cara, isso daí não funciona. A grande maioria que eu conheço aqui compra robô, só quebra conta, esses negócios não funcionam. E ele me chamou, ele falou, então vem aqui que eu vou te mostrar. E aí eu tive acesso a ele e ver números reais de uma pessoa que era da minha família. Então ele acabou me apresentando e aí o bichinho do robô lá picou no braço e eu falei, cara, isso daqui é vida. Porque tu começa a enxergar possibilidades, coisa que tu na mão não faria. E para mim, acabei entrando em 2017, de fato, foi quando eu virei a minha chave para o mundo de robôs e desde então, robô o dia, manhã, tarde, noite, otimizando, criando, validando, estopando. Cara, desde 2017, vivendo de fato o mundo de robôs. Beleza, hein? Ô, Ross, é fácil montar um robô, não? Olha, eu já dei umas tentadas ali, já bati cabeça um pouquinho, já fiz algumas coisas, mas é que eu sou muito noob, né? Muito de programação, enfim, mas eu consegui fazer alguma coisa. Eu vou te contar, eu fiz isso porque eu vou te contar uma história, é minha história aqui na automação. Eles falaram, vou falar um pouquinho da minha, e já vou deixar os dois que são exímios programadores de calça curta. Vamos ver se o que acontece. Eu estava num evento da XP ano passado, e eu opero price action como você, né? Método discricionário, né? Que tem, né? Você não tem uma relação, cruzou uma média para cima, você compra. Não é sistemática, exatamente. Não tem como você explicar exatamente, não dá para fazer, é discricionário. Como é que eu automatizo isso? Aí eu falei, não dá, né? Regras. Praticamente impossível. Regra. Aí eu estava num evento, conheci o Bruno, né? O Bruno falou, você trade to go, não sei o que você faz. Eu falei, Bruno, não, tô com uma ideia aqui de price action, cara, dá para fazer? Aí o Bruno falou assim, vamos conversar, né? Aí expliquei a ideia, falou, não, vamos fazer, cara. Desenvolveu o Bruno, trade to go, tecnologia, etc, etc. Aí montamos lá uma estratégia automática. O que eu quero dizer com isso? Né? Depois a gente vai falar de resultado também. Mas, cara, o negócio funcionou, cara. E funcionou, assim, de tal maneira que criou ranking, essas coisas, eu vou falar. Aí eu só queria ver, se você perguntei se funciona ou não, assim, ó. Como... Aí eu vou falar com o Marcelo primeiro aqui. Bora. Como montar uma estratégia automatizada de uma forma que dê resultado, exatamente dê resultado. Por que eu pergunto isso? Você vai olhar na OnTick, que é a plataforma oficial da XP de investimento, você pega backtest dessa teta assim. Aí colocou em conta real, fica assim. Pois essa é a triste ou dura realidade das automações. Cara, é isso que a gente estava falando agora há pouco, cara, que infelizmente as pessoas ainda vendem errado o mundo de robôs. O robô ele ainda não é muito bem visto porque as pessoas vendem da forma errada. E como criar uma que dê resultado? Primeiro, simplificando a estratégia. Tá? Eu sou um cara de simplificar as estratégias. Não tradear o tempo inteiro, então não ficar abrindo trade todo o tempo, a todo momento. Pensando isso, trazendo isso para o lado do mundo manual, é como se tu ficasse aquele overtrading todo santo dia. Então, cara, é um trade no dia para mim, 2 chutando alto, simplificando as estratégias, trabalhando com alvos longos. Tá? Muito dessas curvas aí que o pessoal acaba apresentando são estratégias que foram criadas, feito um backtest com alvo curto. No backtest aquela curva fica muito linda. Só que chega na vida real, tu tem muitas interferências nesse dia. Tu vai ter um slippage, talvez tu não consiga entrar na operação, ou chega perto do teu alvo, não sai. E no backtest tudo isso daí é feito da forma perfeita. Então tem que tomar muito cuidado de como que essa estratégia é feita. Caso vá utilizar de alguma estratégia pronta, entenda ou chame o desenvolvedor, pergunte como é que são os alvos. Como é que eu trabalho? Como é que é uma estratégia scalper? É uma estratégia de alvo longo? É uma estratégia que fica fazendo preço médio? Eu, particularmente, não aconselho a usar estratégias assim. Elas são muito assertivas, muito lindas, só que no dia do loss, esse loss pode levar uma semana inteira para baixo. Então, cuidar. Cuide em números. Chama o desenvolvedor e pergunta para ele os números. Parece que é como o trade manual, né?
É Eu ia aquele falar, cara. tem uma similaridade com as boas práticas do trade manual. Ah. Buscar o payoff, não girar demais, até porque tem custos operacionais que acabam trazendo algum impacto, né? E aí, Brunão? É exatamente por aí, né? A gente é bem ligado nesse aspecto e assim, na hora da escolha é importante, com o tempo você acaba percebendo que determinadas estratégias, por exemplo, a gente vê de vez em quando essa estratégia tem uma taxa de acerto de 90%. Como que isso é possível? Quando o seu alvo é muito menor do que o seu limite de loss diário ali ou da operação. Então, com o tempo você começa a perceber que é sempre o balanço. Seria um retorno menor que o risco, é isso? Exatamente, um retorno menor que o risco. Então, existe sempre esse balanço de taxa de acerto com os alvos, né? Com o payoff. A média de ganho com a média de perda. Exatamente. Então, você depende muito do perfil. Há pessoas que preferem esse tipo de estratégia, que ganha, e eventualmente num dia, pum, toma uma pancada maior. Mas no longo prazo e com a experiência que a gente tem na Trade2Go, acho que o Marcelo é semelhante ali, desenvolvendo robôs, a gente percebe que as estratégias que acabam sendo um pouco mais vencedoras são as que têm um payoff maior, que carregam um pouco mais a estratégia, que fazem menos trades ao dia. E você fala assim, poxa, Bruno, mas se faz menos trades ao dia, eu não fico muito suscetível ao resultado específico daquela estratégia? E aí que entra o ponto 2 da grande vantagem de você operar automação. Um trader manual, eventualmente, ele consegue acompanhar 2 gráficos em 2 time frames. Na automação, você consegue colocar diversas estratégias ao mesmo tempo, até no mesmo ativo. Como se fosse um portfólio, é Um isso? portfólio. Em times diferentes. Exato, em times diferentes. Então, time frames diferentes. Então, da mesma maneira, esse mindset que a gente já tem muito bem difundido na indústria de fundos de investimento, de carteira de ações, é o que a gente pode aplicar também no mercado de renda variável, especificamente em day trade. Poxa, um portfólio de 10 estratégias em mini índice, mais X estratégias no dólar, estratégia de BIT, né, Marcelão? O Marcelo também tem. Então, essa é a grande mágica. Você não precisa acompanhar sequer uma estratégia o tempo todo ali na tela, e você tem essa carteira trabalhando em prol de uma suavização de resultados no longo prazo. Então, é assim que a gente faz, é assim que funciona, que tende a funcionar, né, a longo prazo. E o bacana também, só complementando o que o Bruno está falando, o nosso trabalho já é quase que inverso ao cara da assertividade. Porque muitas vezes a gente toma muita sequência de loss, porém um ganho paga toda a sequência do loss que tu teve. E ainda sobra. Já aquele que está ganhando muito de grãozinho, quando vem a pancada, leva tudo e mais um pouco. Eu vi vocês falar, eu percebo que a automação ela consegue suprir, então, uma deficiência ou uma falha humana, que é não conseguir ficar sem operar, que o robô vai operar aquilo que você estabeleceu, e principalmente, acho que o pior problema de todos é não estopar, talvez, mas não conseguir o quê? Alongar, né? Naqueles dias, teve dias muito direcionais, bem recente aí, e eu acho que é difícil alongar o trade quando você está olhando para ele. Eu acho que a automação, então, ela acaba suprindo essas deficiências, se eu posso dizer desse jeito, mas essas falhas humanas aí, é por aí? Imagina, para ti que é trader também, imagina a seguinte situação. Por que eu gosto bastante de operar muito pouco no dia, o Bruno também tem esse perfil. Imagina uma estratégia qualquer aí de banda de Bollinger. Fechou lá fora, tu vai vender, fechou aqui embaixo, tu vai comprar. Num dia, por exemplo, de tendência, é como se fosse o ser humano fazendo médios o tempo inteiro. Por quê? Eu entraria comprado, caso tenha fechado aqui embaixo, caiu, ele estopou. O que ele vai fazer? Qual o próximo racional? Muito provavelmente ele vai querer abrir outra compra. Então tu pega um dia muito direcional, tu vai ficar sempre insistindo naquilo ali. É como se tu tivesse na mão, operando o dia inteiro, Só que insistindo nesse caso, né? Exatamente. Então é mais ou menos parecido. Por isso que, cara, estatisticamente, muitas das estratégias que eu já testei desde 2017, eu acabava deixando elas liberadas para operar o dia inteiro, só que o resultado que me aparecia é que era no máximo 2. Não precisa mais que isso. Porque senão tu começa naquele ganha, perde. E isso, pro lado de quem tá na frente do computador, que o robô ele tira emocional se tu não estiver olhando, mas se tu estiver acompanhando, teu emocional tá lá dentro. Sim. Então, para quem tá acompanhando, tu começa a interferir. E aí tu já não tá mais, tu começa a tradar o robô. Então não faz sentido. Então, no nosso caso, cara, eu fico tranquilo, deixo ele rodando, desligo totalmente, não olho nada e deixo ele fazer o serviço dele. Final do dia é como pescar. Joga a linha, final do dia tu puxa e vê se vê alguma coisa. Ô Brunão, para quem é melhor uma automação de investimento? Pro trader, pro day trader ou para um investidor, para quem não conhece? Essa é boa. Todos os públicos, né? Esse é um produto que ele é muito simples de ser utilizado, então tanto o trader quanto o investidor é um produto que funciona desde que tenha apetite a risco e a renda variável. Então, o que a gente sempre recomenda? Primeiro, escolher uma estratégia automatizada, um portfólio de estratégias que é o ideal, respeitar um capital ali recomendado, tá?
E esse capital é importante que ele tenha um equilíbrio dentro da sua carteira. Poxa, quanto que você dedica à renda variável? Então vamos pegar um pouco desse capital de renda variável e dedicar aos robôs. Então esse é um mindset. Então a gente entende esse produto como não só para o trader, que para o trader pode ajudar bastante, principalmente para os traders que têm uma dificuldade operacional ou uma falta de tempo, já tem alguma outra atividade, não conseguem ficar ali na tela. Vocês operam, né? Diariamente. Vocês sabem que é muito importante a concentração, né? Então imagina alguém que está ali no trabalho tentando operar no Alt Tab ali, não funciona, né? Então, para o trader que entende, que gosta do mercado, que quer conhecer a estratégia, é um produto bem bacana, mas não só. Para o investidor que quer colocar um novo produto, num novo formato dentro do portfólio da carteira dele, funciona muito bem também. E é assim que a gente está fazendo muito com clientes que procuram o Trade to Go para fazer uma assinatura diretamente ou eventualmente até com escritório de assessoria que utilizam produtos de automação propondo para os clientes para ter essa diversificação. Ross, não, eu falei, essa pergunta é capciosa, porque eu estava num evento, acho que, não sei se você estava junto, num evento da XP, e tinha um colega lá que estava trabalhando, estava lá toda hora no celular e tal. Eu falei, o que você faz? Eu faço programação de robô e estava olhando, né? Tô me olhando meus robôs aqui, mas eu falei, você fica olhando toda hora? Marcelo e Bruno, você fica olhando toda hora? Fica olhando e tal, mas por que você sai? Porque depende do que aconteceu, eu saio antes. Tá chocando o trader. Aí eu falei assim, então você não confia na sua estratégia? A mesa ficou muda, assim, todo mundo olhou para mim, assim. Aí passou 2 minutos, ele falou, você tem razão, Mauro, não confio. Eu falei, cara, então tira esse viés operacional. Eu perguntei justamente por conta disso. O trader, se ele ficar acompanhando toda hora, ele vai intervir. Ele vai fazer alguma coisa que, estatisticamente, que foi comprovado no backtest e tal, não vai funcionar. Então, aí, o que eu faço para esses clientes? Eu até falei pro Bruno, sabe o que a gente fala, Ross? É o seguinte, o robô é melhor que você. Quer apostar? Põe um dinheiro no capital no robô, deixa ele rodando sem interferir e opera você na mão. No final do mês, vê qual é o melhor resultado. Vai ser, 90% dos casos vai ser do robô. Se ele não intervir. Porque uma que o robô é disciplinado. É isso. É o que você falou do payoff. Cara, zero emoção. Assim, imagina, cara, eu tenho uma situação que eu vejo muito acontecer. Imagina uma simples cruzamento de média. Eu sempre falo disso daí. Um simples cruzamento de média. Que tu vai operar toda vez que as médias se cruzarem. No momento real time, que a gente tá ali sentado, querendo tradar manual, quantas vezes as médias ficam se cruzando? Aí a pessoa, na cabecinha dela, o que ela pensa? Vou antecipar minha entrada. E aí no final, aquele que não fechou cruzado. Ou seja, ele não deveria ter entrado. O robô não. Se ela não fechar cruzada, ele não vai fazer nada. Já a gente tem aquela mania da ansiedade de vou clicar, não, vou tentar antecipar porque eu vou entrar antes. Vou pegar 3 tickets melhor, sei lá, né? E acaba sendo bem pior. Então o robô ele vai te trazer essa disciplina. E para quem treina também manual, eu tenho certeza absoluta, com 100% de certeza, que quem utiliza de robôs, quem entende, seja cliente ou seja quem cria robô, o teu trade manual melhora. Com certeza. Não, e outra coisa, eu vou além da entrada, a saída. O trade está programado para sair, sei lá, com 1.200 pontos no índice ou 30 pontos no dólar. Você acha que uma pessoa manual vai pegar e vai ver o mercado, vai aguentar a correção olhando na tela toda hora? 3 horas parado numa operação, olhando. Uma pergunta legal para fazer para vocês. Se eu tivesse que comparar a automação, né, no trade ali com alguma outra coisa do mercado relacionada a risco, dá para comparar? Eu estou correndo que tipo de risco ali, né? A gente consegue separar muito bem renda variável, renda fixa, enfim. Porque acho que no final das contas, para a pessoa tomar a decisão de usar automação ou não, ela vai ter que falar, bom, em que comparo isso daqui? Tanto do ponto de vista de risco, eu estou correndo que tipo de risco aqui, além de renda variável, obviamente, e com o que eu comparo a minha rentabilidade? Né? Com que benchmark que eu vou ver? Bom, porque toda vez que eu coloco um dinheiro em alguma coisa, eu tenho um custo de oportunidade de investir, por exemplo, num CDI, que está pagando super bem agora, né? Então, acho que isso também vai fazer parte da decisão de quem vai investir nisso aí. Como é que vocês enxergam essa parte aí, que eu acho que é bem importante? Sim, como você colocou, né? Já é um investimento que ele se encaixa ali no segmento de renda variável, tá? Então, o benchmark que é mais usual acaba sendo o próprio Ibovespa, mas a grande vantagem desse investimento é que você consegue fazer, inclusive, posições de hedge, né? Que seria o quê? Uma proteção. Então, vou dar um exemplo de que aconteceu um fato recente aqui. A Bolsa caiu 1.500 pontos.
vários robôs de tendência conseguem surfar essa operação mesmo com a bolsa indo para baixo. Enquanto que a maioria dos fundos de investimento vão estar ali sofrendo nesse dia que a bolsa foi para baixo, que as ações são muito correlacionadas. Então, isso é bem bacana dos robôs, uma diversificação dentro da renda variável. E outro ponto que eu gosto de ressaltar, que eu acho bem bacana da automação, é que a gente está apoiado em base estatística e matemática. E contra números, né? Não há argumentos. Então, da mesma maneira que eu tenho ali uma probabilidade de que uma estratégia que eventualmente está passando por um período difícil, ela tende a se recuperar, essa é uma probabilidade real de quando a gente desenvolve a estratégia, porque a gente testa, estressa a estratégia ao máximo, olhando esses números. É diferente, eventualmente, do mercado acionário, que quando você está posicionado numa ação, que trimestre a trimestre os resultados projetam lucros futuros menores, você sabe bem, né? A lista CNPI, poxa, o preço dessa ação tende a cair. Por 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não sabe quanto tempo até que essa projeção melhore, se é que vai melhorar. Enquanto no robô a gente está apoiado numa forte base estatística. Então, é outra grande vantagem que colocar robôs na carteira de renda variável pode ajudar bastante, né, E Marcelo? essa questão da diversificação também é interessante. No mundo dos robôs, muita gente olha, às vezes, tenho 2 estratégias. Pô, uma está comprada com um contrato, outra está vendida com um contrato. Pô, eu tô zerado, eu estou comprado numa e vendido na outra, mas mesmo assim tu consegue ainda, muitas vezes, se beneficiar saindo com lucro de uma operação que estava comprada e a que estava vendida também conseguir sair de operação com lucro. Então, isso é uma das vantagens de operar. Nosso caso que a gente opera em conta Red, de MetaTrader, tu conseguir abrir várias posições similares ou distintas para ativos diferentes, ou até mesmo para o mesmo ativo, e conseguir sair com lucro nas mesmas operações. Bom. Boa. Perfeito. Meu pai tem 81 anos de idade. Eu ia fazer uma persona agora, você pegou uma mais complexa. Legal, É. gostei. Vamos lá. Não sabe o que é day trade. Conhece lá renda fixa do banco ou um fundo de ações. Pô, eu quero, o Maurinho, eu quero diversificar aqui meu investimento aqui. Como eu escolho uma boa estratégia? Ou melhor, assim, eu preciso escolher um robô só? Como eu faço essa escolha sendo leigo no day trade, vamos dizer assim? Eu não sei, eu só sei olhar números. Como eu escolho? Tá, eu, primeiro, não quero ser um trader, só quero ser um investidor que vou escolher estratégias. Lembra, meu pai, pensa no meu pai de 81 anos que só sabe aplicar em renda fixa ali. Beleza, eu vou falar assim, bom, teu pai provavelmente vai ter um assessor que vai ajudar ele, tá? Então, procurar por plataformas, tá, que sejam boas e estejam, no caso XP, com uma certeza de tranquilidade e trabalho sério, e procure por estratégias ranqueadas. Tá? Então, veja se o desenvolvedor, se o Bruno, ele tem histórico, comece a pesquisar, e o mais importante para mim, entenda os riscos dessa estratégia. Tá? Veja a plataforma que tu está comprando a tua estratégia, se tem o risco dela, se mostra a vida real dela. Porque aí o teu pai com 81, com 90 e poucos, ele vai olhar o risco, até para o papai não infartar lá, quando tiver no drawdown, né? Pra não dar um susto no velho. Então, para ele entender do risco, e, cara, quando tu entende do risco e tá numa plataforma boa, cara, qualquer idade tu vai conseguir investir tranquilamente. E, óbvio, tem um assessor junto, que esteja cuidando e com a mesma linha de pensamento que o investidor. Perfeito, Marcelão. E aí? E eu vou puxar até esse gancho do risco, porque é algo bem legal que até vem do trade discricionário, né? A única certeza que você tem quando você abre uma operação é o quanto você está disposto a perder, quanto você está disposto a colocar em risco. Depois o alvo, aí cada um tem a sua saída, etc. Então, é o mesmo mindset que você deve utilizar para usar uma carteira de estratégias automatizadas. Poxa, qual é o capital recomendado? O desenvolvedor, em conta de em conta demo, né, ou resultados reais, que é o ideal, né, qual foi o drawdown máximo dessa estratégia no passado? Porque é muito diferente você ver um número. Drawdown máximo foi 5%, 10%, não sei, qualquer porcentagem aqui. Mas quando aquela porcentagem se aplica no seu capital e você vê ali no extrato acontecendo, a maioria das pessoas age de uma maneira diferente, tende a ter atitudes diferentes. Então, entenda quanto você está disposto a colocar de risco versus o capital que já aconteceu naquela estratégia. E aí, com isso, a sua experiência ao investir numa estratégia automatizada vai ser muito melhor, porque você vai entender o produto, vai saber que eventualmente acontecem esses momentos,
para buscar rentabilidades maiores, né? Se você está você está correndo um risco maior, você quer também obter uma rentabilidade maior. Então, olhar o risco, olhar o retorno, olhar a credibilidade do parceiro, né? É muito importante ressaltar isso, como o Marcelo colocou. As plataformas em geral, elas costumam divulgar rankings, relatórios de resultados, etc. Isso é bem importante para ser analisado, Ross. Pelo que já dá para entender, então, né? Eu acho que nem é óbvio para todo mundo que a gente gostaria que os ganhos, uma estratégia vencedora, fossem em linha reta. Isso acontece, obviamente, em zigue-zague, né? Porque algumas operações vão dar errado, obviamente, e as que darem certo tem que pagar essas que deram errado. Puxando um pouco para esse lado, qual o melhor timing, o melhor momento para alguém que chegou, encontrei a estratégia de vocês, quero montar um portfólio lá com o Bruno, um portfólio lá com o Marcelo, tal, que está lá disponível. Qual que é o melhor momento para eu dar o aceite ali? Cara, parece que tu tava lendo o meu pensamento agora, velho. Eu tava só esperando um gancho para falar justamente sobre esse assunto, velho. O ser humano, ele tem mania de olhar. Em todos os lugares eu comento a mesma coisa. No dia que eu estava lá na Trade contigo também foi. Na Arena, perdão. As pessoas olham relatórios e olham o início e o fim somente. Exatamente aquela linha, ela foi um zigue-zague para ser construída. Então, entenda que muitas das vezes, quando ela estava em um topinho, logo veio o drawdown. Tá? Então, eu particularmente vou analisar uma estratégia, se ela está naquela curva muito ascendente, muito provavelmente o drawdown está chegando. Então, tu começou a acertar demais, em algum momento vai errar. Então, eu particularmente eu gosto de olhar quando uma estratégia está em período de drawdown, tá? Então, tu consegue ver até pelos relatórios na plataforma, qual foi o drawdown máximo? Tu consegue mais ou menos ali analisar, tá numa sequência de loss, já deve estar chegando no limite do drawdown. Cara, para mim aquele é o momento ideal de entrar, tá? Passei muito tempo ali com uma estratégia lá no top 1 lá da OnTick, e eu falava para as pessoas não entrarem. Porque foram 5 semanas consecutivas no top 1, e eu falei, cara, não é o momento certo de entrar. Até para proteger o cliente, porque ele vai na empolgação de olhar, cara, isso daqui não tá, só tá ganhando, cara, em algum momento ele vai perder. Então, eu particularmente analisaria o drawdown. Tá no momento de drawdown? Agora é o melhor momento para tu entrar, porque provavelmente o ganho tá chegando. Você, Brunão, pensa assim também? Mesma linha? Penso, mesma linha. O drawdown, ele é... Obviamente, quando o investimento está numa trajetória de alta, você nunca sabe qual é o momento que essa trajetória vai finalizar, mas a estatística da estratégia mostra que tem desvios, né? Poxa, quando o drawdown acontece, tende a voltar à média, ou a mesma coisa para a banda superior. Então, é isso, olhar drawdown é bom. É muito contraintuitivo, porque é o que acontece também nas ações, né? A ação da moda, ou a que passa na TV, acaba, né, ganhando mais relevância e maior adesão dos clientes, mas a gente precisa, claro, né, entender qual é o parceiro que tende a ter essas voltas interessantes e aportar no momento certo, no momento que, eventualmente, a estratégia está meio de lado ali, normalmente é o momento mais adequado para um aporte mais específico. E também só um detalhezinho, entender o perfil da estratégia. Se é uma estratégia, daqui a pouco quem está contratando tem um perfil de que gosta que opere muito durante o dia, tem já aquele cara que gosta que opere pouco, então veja o perfil também dessa estratégia, além de analisar os números, entenda o perfil dessa estratégia. Eu gosto de operar o tempo inteiro, é tal estratégia. Eu gosto de poucas operações, é outra estratégia. Então entendendo esse perfil de estratégia também vai te ajudar na decisão. Mas é até bom, porque aquele perfil que rode muito, no final o que vale é dinheiro no bolso, né? O que vale é a rentabilidade. Então, às vezes aqui gira mais, ganha menos, e a pessoa... O próprio trader que tem esse viés aí de querer operar mais, ele mesmo vai tirar a mão, vai aprender que menos é mais, né, nesse caso. A gente espera que sim, né? Não vai Agora uma pergunta um pouquinho mais delicada, mas ela é muito importante. Quando é hora de abandonar uma estratégia? Imagina que... Porque é aquela coisa, né? Na hora que vem o drawdown, imagina que deve sumir todo mundo ali. Igual acontece no mercado financeiro. Pessoas físicas compram quando está no barulho. E quando está caindo forte, que é a hora que o pessoal tem que entrar, é difícil. A gente sabe quão difícil é. Então, qual que é o momento para eu contratar alguma estratégia e falar, não, isso aqui não está funcionando mais, eu devo procurar outra? Tá bom. Eu entendo que esse é um trabalho também que faz bastante parte da empresa que entrega o produto, né, ou o serviço ali, no caso, a automação. Porque a gente tem os números, a gente entende como é o backtest que aconteceu no passado. Então, toda vez, por exemplo, que a gente percebe que a estratégia já ultrapassou o drawdown histórico máximo, que foi a maior perda histórica máxima em backtest, a gente já fica de olho. Então, tem alguns parâmetros, cada empresa determina um número, mas está muito mais conosco aqui, inclusive numa curadoria que a gente faz de estratégias, falar, olha,
essa estratégia aqui a gente está recalibrando, está mudando, porque não está muito adequado ou para esse momento de mercado. Por isso que existem várias otimizações que a gente faz no meio do caminho. Então, respondendo mais diretamente, é importante que o parceiro tenha essa atitude de verificar constantemente as estratégias para que a pessoa que está do outro lado, a gente quer simplificar, voltando a uma pessoa de 81 anos, ele não vai saber necessariamente se passou X vezes o drawdown máximo. Então, cabe a nós já ter essa curadoria, sugerir, otimizar, para que o cliente tenha a experiência mais fluida, mais simples possível, para que não fique a cara do cliente esse ligar e desligar. Porque quando a gente dá isso na mão do cliente, que não tem a estatística que a gente foge muito da estatística original da estratégia e acaba sendo um problema, né, na carteira. Cara, isso é perfeito. Tudo que falou, concordo, assino embaixo. E só complementando, tenha esse contato e acesso ao desenvolvedor. O desenvolvedor ele é obrigado a saber o máximo de drawdown que a estratégia teve, o máximo de loss consecutivos. Ele tem que saber, ele tem que ter esses números. Então, para o cliente que está meio desconfortável, tu consegue acalmar ele. Tu consegue falar, pô, não, calma, não tá longe ainda do drawdown. Pegou aí 2 dias de loss. Obviamente, a pessoa já fica assustada quando começa a entrar numa sequência, mas tem esse contato com o desenvolvedor, até para te acalmar o cliente. Tu vai saber, não, tá longe do teu drawdown ainda, foi uma sequência de loss, uma sequência de perdas que a gente teve, mas tendo esse contato e analisando exatamente o que o Bruno falou, cara, tu vai saber o momento certo. Só para fechar esse tema, na maioria das vezes, os clientes que estão mais preocupados com o drawdown são aqueles que não respeitaram o capital inicial recomendado. Perfeito. Porque percentualmente, essa queda é muito maior, né? Se você recomenda 20 mil, 10 mil na estratégia, eu não sei, um drawdown de 3 mil reais fica mais relevante se ele só tinha 5 mil reais na conta, né? Então, é bem importante olhar isso daí. E só pra gente encerrar aqui. Tá bom? Foi rápido, né? Passou rápido, né? Voa. Muito rápido. Se eu quiser, para o pessoal que está assistindo a gente ali, como é que eu contrato? Eu quero colocar um robô amanhã para funcionar. Vou dar um caminho, o Marcelão vai passar outro também. A Ontic é a plataforma oficial do Grupo XP Investimentos, né? Do Grupo XP, ela está disponível tanto na XP quanto na corretora Rico. Então, é um caminho muito simples, com poucos cliques você pode ter acesso a estratégias de diversos parceiros, mais de 40 parceiros como a Trade2Go. Então, é um caminho bem bacana. Ou algumas assessorias também hoje já estão com esse produto comercializando aos clientes. Isso. E o Marcelão? Então, basicamente, como falou, na Ontic, estamos lá na Ontic, tem também a Nelógica hoje com copy trade também de robôs. Precisou, procura lá, @robôs investidores, pode me chamar, eu mesmo vou te responder, vou te atender e te direcionar no melhor caminho. Então tá aí, para você que está acompanhando a gente, procura lá esses feras, tem portfólios bem interessantes deles, espero que ajude vocês a investirem melhor aí. Valeu pelo papo, gente. Fechou. Muito bom, hein, cara? Bacana, Muito Ross. bom. Valeu. Eu vou colocar o meu robô para funcionar o quanto antes. Bora. Boa. Valeu, Legal, obrigado pelo valeu, papo, turma. gente. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau. Imagine você tomando decisões estratégicas importantes em poucos segundos e com convicção. Cada movimento que você faz precisa ser calculado. Você sabe que a vitória virá apenas com paciência e disciplina. Mas não é tão simples assim. Para dominar a paciência, você leva meses. São necessários dias de preparo prévio até o grande momento da partida final. E mesmo assim, tudo pode se perder em segundos. Assim é o trade. Operar no mercado de renda variável é coisa séria. É preciso técnica. Mas estamos aqui para te lembrar que o caminho fica mais fácil quando você vai junto com os mestres para te guiar e boas companhias para te animarem nos piores momentos. Durante os 3 dias do Campeonato Trader no stand do Arena Trader XP na Expert 2024, você, trader, mostrou que o apoio e o espírito de equipe leva à vitória. Durante esses 3 dias, nossa equipe montou uma casa para todos os apaixonados por renda variável. E você pode voltar aqui sempre que quiser. O trade é um caminho de aprendizado contínuo, onde cada pequeno passo conta.